Bom dia, queridos alunos. Aqui é o professor Newton de História, fim de férias, né? Voltando aí, não a normalidade ainda como a gente queria, né? Mas voltando às aulas, né? Deixamos aí as férias para depois e vamos agora dar início aos nossos estudos, tá? Estimo que todos estejam bem, que todos estejam seguindo aí as normas recomendadas para que a gente possa voltar a se ver, voltar às nossas aulas presenciais o mais breve possível, certo? Vamos lá, gente. Nosso primeiro capítulo aí para a terceira avaliação é Brasil Império, também conhecido como período do primeiro reinado, tá? Pós-independência do Brasil, a gente tem a nossa história dividida em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então a gente começa falando a respeito do primeiro reinado, tá? 1822 até 1831, período aí em que a gente vai ser governado por Dom Pedro I, aquele mesmo lá que fez o grito do Ipiranga, né, na independência do Brasil, que nós já estudamos também a respeito disso. Foi, eu acho que o nosso último capítulo antes das férias, né? Independência do Brasil. Então começa com exercício. A gente, professor, já vai começar com exercício? Já, aqui a gente já começa, né? Valendo. Gente, exercício para vocês, página 3, tá? Faça o exercício. É mais um exercício de revisão daquilo que nós já havíamos conversado. Dê uma pausa no vídeo, faça o exercício e depois retornem para cá, tá? Então vamos lá. Acredito que vocês já tenham feito o exercício, então, né? Dê uma pausa no vídeo, como eu havia falado. Então vamos lá, gente. Primeiro, a gente precisa conversar sobre a política econômica pós-independência, né? A princípio, a questão era proclamar a independência do Brasil, mas depois se fazia necessário administrar esse novo reino, administrar esse novo país, organizar, certo? Então existia uma necessidade da criação de um Estado soberano, né? E unificado, principalmente. Lembra que a gente falou de independência da América Espanhola e a gente viu que as colônias espanholas elas se fragmentaram, elas se dividiram em vários países. Já no Brasil se tinha a ideia de manter a colônia, a antiga colônia, unificada como um único país. Para isso, tá, era necessária a organização de um governo próprio. E um governo, gente, não é, mas já não tinha um imperador. Mas um governo não se faz só com o imperador, né? Só com o monarca. Eram necessárias outras coisas também, até porque o poder do monarca deveria ser obedecido em todo o país, porém não tinha como ele estar presente em todos os cantos, né? Então é preciso sim uma nova organização de governo, até porque antes o governo, né, as leis, elas vinham de Portugal, né? Quando o Brasil era uma colônia. Depois, mas e aí, depois da vinda da família real para o Brasil que a gente estudou, né? Que aqui virou a sede do governo. Sim, porém as leis eram feitas ainda por uma monarquia dita portuguesa, certo? Então era preciso essa reorganização. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro vai ser proclamado imperador, tá? Isso aí é a data do aniversário dele, né? O aniversário dele, aproveitaram e proclamaram aí ele como nosso imperador. Então lembra, o Brasil fica independente principalmente a partir do auxílio da elite, do apoio da elite, principalmente a elite rural, os grandes proprietários de terra, certo? É essa galera que ajuda aí na independência do país. Nós ficamos independentes, mas diferente da maioria dos países que foram colônias, nós nos tornamos uma monarquia. E mais do que isso, uma monarquia governada por um príncipe da nossa antiga metrópole, né? Que era o que era Dom Pedro I, certo? Então, a partir daí é necessário que ocorra um reconhecimento interno e externo da independência do Brasil. O que é esse reconhecimento?
Não adianta, gente, Dom Pedro dar o grito do Ipiranga, a gente está independente, se outros países não reconhecem o Brasil como independente. Consegue entender? Como é que a gente vai comercializar com outros países se os outros países nos enxergam ainda como colônia, ainda como uma possessão portuguesa? E a outra, será que todas as províncias daquele período aderiram à independência do Brasil? Gostaram do fato de ter ocorrido a independência? Será? O Brasil era muito extenso. Será que todos apoiaram a independência? Não, né, gente? É claro que não. Então era necessário esse reconhecimento interno e externo. Interno de todas as províncias, de todas as localidades. Lembra que a ideia é manter a unidade do território. E externa, porque era necessário que outros países, principalmente Portugal, antiga metrópole, reconhecesse o Brasil enquanto independente, certo? Então, falando das questões internas, entre aí as províncias que não aceitaram de primeira esse poder de Dom Pedro I, essa independência, nós vamos ter aí o Pará, nosso estado, né, o Piauí, o Ceará e a Bahia. Porque principalmente falando sobre o Pará, tá, gente? Na província no caso aí do Grão-Pará, né, nós tínhamos uma ligação muito mais forte com Lisboa, em Portugal, do que com o Rio de Janeiro. Era muito mais fácil você viajar para Portugal do que você viajar para o Rio de Janeiro. E além disso, você tem a mata, né, a floresta, que prejudicava também que essa viagem fosse feita por terra. Ou seja, o Pará tinha uma relação muito mais forte com Portugal. E nessas províncias existia um número muito grande de soldados portugueses, né, fiéis a Portugal. Então essas províncias, elas vão ter aí que ser forçadas, digamos assim, né, a compreender e aceitar a independência, certo? Então vamos lá. Olha só. Entramos então num período que a gente chama de guerras de independência, que vai de 1822 até 1825. 1825 é o ano que Portugal, de fato, reconhece o Brasil como independente. Portugal realmente olha e diz, tá, vocês estão independentes, segue a vida de vocês que eu vou seguir a minha. Então, nesse período, nós vamos ter intensos conflitos das tropas lideradas por Dom Pedro, né, com relação às tropas portuguesas e às províncias que ainda não haviam aceitado a independência. Lembrando que o Brasil, gente, nesse período, ele pede o auxílio da Inglaterra, tá? Para se manter independente. Lembra que a Inglaterra tinha interesses econômicos na independência do Brasil. A Inglaterra queria que o Brasil fosse independente para que ela pudesse continuar comercializando e mandando seus produtos industrializados para cá. Então, óbvio que a Inglaterra não falava aos quatro cantos que ela queria a independência do Brasil, até porque ela tinha que respeitar a metrópole portuguesa, certo? Porém, por baixo dos panos, a Inglaterra estava ali fazendo tudo o que podia, todo o necessário para que essa independência pudesse ser efetivada, digamos assim, certo? Entre os pontos que mais causou conflitos nesse período, gente, vai estar a questão da participação nas tomadas de decisão. O que seria isso? Quando o Brasil era uma colônia, meio que comum era os portugueses estarem na liderança política da colônia. Os portugueses tomavam as decisões. Quando vem o processo de independência, o Brasil vai deixar de ser uma possessão portuguesa, então cria-se nos brasileiros a ideia de que agora eles iriam participar ativamente dessas decisões políticas, porque aquelas pessoas que antes lideravam isso, elas eram uma elite de Portugal, mas agora o Brasil não era mais de Portugal, era independente. Então o correto é que a elite fosse também brasileira. Só que a princípio não vamos ter muitas transformações no cenário político administrativo do país.
e isso vai gerar descontentamento em grande parte dessa elite brasileira, que a gente vai ver quando a gente falar de partidos políticos daquele período, a gente vai ver como se dividiu entre os brasileiros e os portugueses, onde cada partido tinha suas ideias divergentes, tá? Reconhecimento externo. Gente, depois de muita conversa entre Portugal e Espanha, não foi tão... Portugal e Espanha, já, desculpa, Portugal e o Brasil, não foi muito fácil conseguir a independência, né? Lembra que para a corte portuguesa, o Brasil, enquanto colônia, era importantíssimo para as riquezas que eles extraíam daqui, os produtos que eles queriam mandar para cá. Lembra do Pacto Colonial? Pacto Colonial ou exclusivo comércio, né, onde o Brasil só comercializava com a metrópole portuguesa, era forçado a isso, e isso gerava muitas riquezas para Portugal. Então, aceitar a independência do Brasil era abrir mão de todas essas riquezas, abrir mão de todo o poder que deveria exercer sobre o Brasil, certo? E aí a gente tem em 1824, 2 anos depois da proclamação, os Estados Unidos reconhecendo a independência brasileira. Lembra que os Estados Unidos já eram independentes e os Estados Unidos viviam uma ideia meio que de separação das colônias das suas metrópoles na América. Porque era bonzinho? Porque queria a liberdade de todo mundo? Não, porque os Estados Unidos queria exercer influência econômica, queriam parceiros econômicos na América. Esse era o objetivo, certo? Então eu botei aqui para vocês, ó, Brasil, Inglaterra e Portugal nessa parte de reconhecimento externo. Como que aconteceu isso, professor? Gente, a Inglaterra tava louca para conseguir aí, né, que os portugueses, deixa eu botar a canetinha aqui, tá, que os portugueses aceitassem a independência do Brasil, porque aí era carta branca, né, e a Inglaterra podia aceitar também, começar a comercializar e tudo mais. Então, como funcionou, né, tava aqui o Dom Pedro na dele, né, e aqui a Inglaterra, né. Então, olha só, Dom Pedro olhou para a Inglaterra e disse assim, ó, tá difícil da gente conseguir que Portugal reconheça a nossa independência, né? E a Inglaterra disse, espera aí, Pedrinho, que eu vou resolver esse teu problema. A Inglaterra foi lá com Portugal, disse assim, ó, o que é que você... Claro que eu estou ilustrando, tá, gente, para que vocês possam entender melhor. Óbvio que não foi assim, né? Só uma ilustração. O que é que você quer para deixar lá os brasileiros, lá o Pedrinho, lá tranquilo, na dele? Não, eu não quero nada, eu quero que eles continuem como colônia. E a Inglaterra disse, olha, o seguinte, e se ele te indenizar? Te der uma quantia muito grande que possa pagar aí durante muito tempo o seu prejuízo. E aí a corte portuguesa disse, olha, se eles conseguirem, certo, e quanto é que vocês querem por indenização aí? Posso dar uma dica? Pode, pede aí 2 milhões de libras esterlinas. É dinheiro pra caramba. Beleza, Inglaterra, boa ideia. 2 milhões de libras esterlinas é isso que eu quero. Se o Brasil der, Dom Pedro pagar, eles ficam independentes. Aí a Inglaterra foi lá com Dom Pedro. Olha, Pedrinho, resolvi teu problema. Conversei lá com a corte portuguesa e eles estabeleceram uma indenização. Você pagando, você está independente, está reconhecido, está tudo sussa. Aí o Pedrinho se animou, né? Nossa, bacana, que legal. Mas diz aí, de quanto é? Não, eles só querem 2 milhões de libras esterlinas. É o quê? 2 milhões de libras esterlinas. Ô, meu amigo, você tá doido? Eu não tenho dinheiro. Quando o meu pai, o Dom João, foi embora daqui, ele carregou a maior parte das riquezas que a gente tinha. Eu não tenho de onde pagar. Fala que não tem condições. E aí a Inglaterra disse, ô Pedrinho, esquenta a cabeça, meu amigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu vou pegar esses 2 milhões de libras e eu vou pagar Portugal. Eu vou te emprestar o dinheiro, certo? E aí a Inglaterra empresta 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil, né, na figura aqui do Pedrinho. O Pedrinho pega esses 2 milhões de libras esterlinas e paga Portugal.
aqui se inicia um processo, se inicia não, né? Se intensifica o que a gente chama de dívida externa, né? O Brasil precisou pagar essa indenização para ser reconhecido como independente pelos portugueses, tá? Pela sua metrópole. E aí ficou devendo à Inglaterra, certo? Alguns historiadores dizem que Portugal devia para a Inglaterra essa mesma quantidade de dinheiro e que após a negociação a Inglaterra cobrou. Então esse dinheiro só circulou. Tá? Prosseguindo. Partidos políticos. Bem, gente, depois que foi aceita a nossa independência pelos portugueses, depois das guerras de independência, onde as províncias foram forçadas a aderir à independência, e a unificação territorial estava meio que garantida, era preciso resolver outros problemas, como a elaboração de uma nova Constituição, que é um conjunto de normas, regras, leis que todos no país devem obedecer. Ou seja, você já tinha a sua independência reconhecida e agora precisava organizar a Constituição, as leis, as normas, certo? Era preciso também criar instituições administrativas para organizar o governo desse novo país. E aí aparecem as ideologias políticas, né? Os pensamentos políticos, muitos deles divergentes. Nesse período, nós vamos ter dois que vão se destacar, que vão ser os moderados e os exaltados. E ainda vão existir os restauradores, tá? Que eu botei aqui na imagem para vocês, ó. Os restauradores, gente, esse pessoal aqui pensava na restauração da antiga monarquia portuguesa. Então, eles queriam o retorno do Brasil aí à condição de possessão de Portugal. Já os exaltados, como o próprio nome diz, exaltados, olha a figurinha do rapazinho aqui meio agressivo, eles querem mudanças mais severas, tá? E já os moderados, eles querem mudanças mais tranquilas, não muitas mudanças, meio que deixa como tá, olha a cara do rapazinho aqui, tá? Olha a diferença, tá? Então, quem eram os moderados? Os moderados eram os proprietários de terra, eram os grandes comerciantes, ou seja, era parte da elite. E essa elite não quer mudanças, tá? Eles não querem grandes transformações porque eles já são elite, certo? Porém, essas elites regionais, eles queriam restringir o poder do imperador. O que seria restringir o poder do imperador? Eles queriam autonomia, por exemplo, para as províncias, autonomia de governo provincial, tá? Restringir, gente, não é tirar o imperador do poder, não. Restringir é que o imperador não tivesse poderes absolutos, poderes totais. Do outro lado, os exaltados. Esses já queriam mudanças sociais e políticas severas, como, por exemplo, sufrágio universal, que é o voto universal, todos podendo votar. Separação entre Estado e Igreja e o fim da escravidão. Então você percebe que realmente eles seriam, digamos assim, para a época, exagerados e queriam mudanças muito radicais quando você fala de fim da escravidão, tá? Se os moderados eram proprietários de terra, então esses eram aqueles que se beneficiavam com a mão de obra escrava. Então eles vão de encontro com essas ideias aqui dos exaltados. Se eles eram a elite comercial, eles vão de contra da ideia do sufrágio universal, que é todos podendo participar das decisões, dos votos, certo? Porém, gente, apesar de ter uma grande diferença de pensamento entre os moderados e os exaltados, eles ainda vão se unir contra, digamos assim, um inimigo em comum, inimigo político em comum, que eram os portugueses. Então, os moderados e os exaltados vão se unir no Partido Brasileiro, que vai fazer oposição ao Partido Português, certo? Partido Brasileiro, aqui os moderados e os exaltados, né? Eram mais liberais, defendiam a supremacia do legislativo sobre o executivo, ou seja,
As leis seriam muito mais importantes e soberanas do que o poder do imperador, que era o poder executivo. Defendiam também maior autonomia para as províncias. O Partido Português eram os conservadores, aqueles que não querem muitas mudanças, deixa como está, defende um governo centralizado, totalmente centralizado nas mãos do imperador, certo? Esses eram os pensamentos políticos. Gente, por hoje nós encerramos por aqui nossa aula. Tem o exercício lá que você já deve ter feito e é só aquele exercício. Para a próxima aula a gente vê um outro exercício. Na próxima aula a gente vai falar sobre a Constituição de 1822. Fiquem com Deus, tenham todos um excelente dia e até a próxima.